Quem assiste a nossa programação sabe que a bandeira da TV Cacau é a valorização da cacauicultura como um todo, né? Mas quando nós buscamos, gente, apontar o norte para esse valor, nós miramos sempre na qualidade de produção das amêndoas. Qualidade que está muito além da ideia. É um conceito de saber selecionar o que nós temos de melhor, do que plantamos, do que compramos para podermos produzir um chocolate de excelência. E aí, ressaltar a categoria Bintubá faz toda a diferença, né? Nesse contexto de ressignificação da forma de pensar, produzir e consumir chocolates de qualidade. E para falar sobre este conceito que vem ganhando o mundo, o Papo Produtivo de hoje é com a presidente da Associação Bintubá do Brasil, Juliana Aquino. Seja muito bem-vinda à nossa TV Cacau. Muito feliz, viu, de poder mergulhar um pouco mais nesse universo Bintubá junto contigo. Obrigada, Caliana. Obrigada, TV Cacau. É sempre um prazer falar mais e mais sobre chocolate e cacau no Brasil. Coisa boa, Juliana. Baiana, soteropolitana, né? Chocolatier. Juliana Aquino, conta pra gente um pouquinho como é que você iniciou aí a sua vida no mundo do cacau, nesse mundo fascinante do chocolate. Fala pra gente. Chamado, né? São os chamados da vida. Então, a gente teve um chamado na fazenda do meu pai, fica no município de Arataca, que era parte de Una, depois se emancipou, né? E nessa época, de final de 89, a realidade da região foi aquela da vassoura, ela foi abandonada por falta de recursos, e chegou um tempo em que ela começou a ficar muito ameaçada por invasão, ameaçada por venda ilegal de madeira dentro da nossa fazenda, ameaçada por falta de administração, falta de recurso, e a gente resolveu entrar lá para ver o que estava acontecendo. E a primeira coisa que me chamou lá foi a escola continuava funcionando, meu pai fundou uma escola lá em 87, Escola Mariana Pinheiro, e quando eu fui visitar a fazenda, em meados de 2009, os meninos estudando assim num prédio super depredado, a fazenda super depredada, a gente começou a receber os chamados, né, da Mata Atlântica, da Cabruca, do cacau. E aí, em 2013, meu marido e eu resolvemos assumir a administração da fazenda, e para assumir, a gente tinha que estudar, né, as possibilidades desse novo investimento, o que a gente poderia tirar de lá, né? Sem nem ter ideia do prazer que era ficar lá dentro, mas enfim, a gente começou a estudar, nós chegamos no chocolate Bintubá e a gente entendeu que produzir amêndoas especiais, né, amêndoas de cacau fino, seria uma grande saída. Então foi como começamos. Que fascinante, Juliana. Você traz aí dois pontos que a gente vem diagnosticando ao longo de todo esse processo. A TV Cacau com 2 meses e meio de existência, aí a gente vem se aprofundando nessa questão, que é essa retomada da significação, do significado da região cacaueira, que começou com os pais, houve um desânimo, uma incredulidade no processo, e de repente os filhos, os netos respiraram e pegaram esse fôlego de volta, e retomando essa base com algo muito interessante, porque nós sabemos, assim, quem acompanha um pouquinho o trabalho da cacauicultura, o processo, até a década de 90 se pensou na amêndoa, na produção, mas a nossa região, ela não produzia chocolate, ela não tinha o potencial do chocolate, e de repente a queda, a parada faz um retomar. Eu faço uma analogia que a cacauicultura baiana é a associação com a fênix, né? Se ressurge das cinzas ainda mais forte. E esse ressurgir fez com que houvesse aí essa retomada, essa gama de chocolatiers, de produtores de chocolate de qualidade. Você sente essa
essa vibração, esse novo gás, com esse novo formato dos jovens, dos filhos, dos netos, destes que iniciaram um legado e agora vocês vêm levantando essa bola toda do cacau e do chocolate? Sim, é muito legal que a gente é uma geração ciente, né, do movimento que a gente está fazendo, porque muitas gerações fazem, mas não se dão conta de que estão na revolução, e a gente tem essa ciência. E é muito legal quando a gente se encontra, né, os cacauicultores e os chocolate makers da região, para falar desse ressurgimento, desse momento Fênix, como uma coisa feliz, já que a passagem da vassoura de bruxa foi uma coisa tão triste para a nossa região. Mas a gente prefere olhar como o gatilho para uma nova era. É isso que, como você define, o que você define de momento Fênix, né? E o que é muito mais incrível é que nessa nossa descoberta, desse momento incrível, né, na cacauicultura, não só da Bahia, mas eu acho que nesse momento acaba sendo brasileira mesmo, né? A gente descobre potenciais que antigamente não eram levantados, né, por nossos ancestrais, e não porque eles não quisessem levantar ou porque o cacau não tivesse o potencial, mas porque era um costume, né? É uma coisa cultural. Então, a nossa revolução também é cultural, né? A gente traz o momento da qualidade, como você falou, a gente encerra um momento não só de produção, de quantidade, mas a gente começa um momento de qualidade com quantidade também, óbvio, né? Ninguém quer produzir pouquinho só. A gente é um país de origem, independente dos fazedores de chocolate tree to bar, que são aqueles que têm as fazendas de cacau, mas os bean to bar também têm uma aproximação muito grande com os produtores de cacau. Então, essa aproximação, essa intimidade faz com que a gente cresça em qualidade e a gente vire exponencial, vire um expoente na questão de chocolate bean to bar no mundo. Essa é uma percepção bem clara que eu tenho. A gente tem esse potencial muito definido, assim. Então, eu acredito que o Brasil, em pouco tempo, tenha um lugar de destaque no chocolate bean to bar, como a Suíça e a Bélgica tiveram e têm no chocolate tradicional. Então, esse movimento Fênix, esse movimento de olhar para a crise da vassoura como um gatilho para a inversão, né, total, traz isso também, traz o Brasil para cima, né, das cabeças do chocolate mundial. Isso é muito legal. Até porque, Juliana, o processo do B2B é um processo de conceito mesmo, né? Não é só fazer o chocolate, não é só pegar e misturar, é você entender todo o processo. E você é muito feliz nessa colocação dessa aproximação, essa intimidade do produtor, independente dele simplesmente comprar amêndoa, né, ou produzir de fato o cacau, mas ele tem que ter a familiaridade com o processo da cacauicultura, com tudo que está atrás. E a gente traz aí uma questão que é a mudança do conceito do consumidor. Produzir em cima de uma ideia, em cima de uma história, para vender essa história para quem está acostumado com guloseima que se compra na prateleira do supermercado. Mas para se atribuir associação, para se fazer parte de uma associação, da associação Bitubá, para se dizer eu sou produtor de chocolate Bitubá, quais são os critérios? Você sabe que na primeira reunião que a gente teve da associação, a Arcélia, que é a Célia Galhardo, ela é chocolate maker da massa da marca Mission, que é californiana. Ela veio de lá, né? E ela já veio de lá com essas polêmicas de definição bean to bar. Então, é muito engraçado porque a gente começou a reunião, né? A gente sentiu a necessidade de ter uma instituição representativa da classe, e a gente marcou, os amigos, vamos nos reunir. Foi na casa do Bruno Lazevissos, da Casa Lazevissos, que é uma outra marca bean to bar também muito bacana. E a gente foi para essa reunião e a gente queria definir o que era bean to bar. Aí a Célia
já veio com a experiência dela e falou assim, ó, se a gente for começar a reunião de hoje, ou for começar a associação querendo definir o que é Bean to Bar, a gente nunca vai conseguir dar seguimento a esse plano. Então, o que acontece? A definição fechada de Bean to Bar não existe, porque existem polêmicas. Esses dias, por exemplo, eu tive uma experiência muito interessante com um prêmio. Houve uma marca que se inscreveu como Tree to Bar numa premiação, e na verdade ela não é Tree to Bar, essa marca, é uma marca Bean to Bar. E eu questionei a premiação, né, por conta das diferenças entre o Bean to Bar e o Tree to Bar, e por que aquela marca estava dentro da categoria Tree to Bar. E ela me respondeu, por exemplo, e eu falando que, na minha concepção, o Tree to Bar é o cara que tem a fazenda de cacau, ele possui a fazenda, porque ele paga imposto, né, territorial sobre aquela fazenda, ele tem uma agenda rural a ser seguida, ele tem obrigações de preservação de mata, uma série de outras agendas, não só o cacau, que envolve a propriedade rural, que nos dá uma diferença entre um chocolate maker Bean to Bar que investe na sua origem. Então, faz parte do conceito do Bean to Bar investir na sua origem, aculturar, ajudar, né, trazer, isso faz parte do movimento Bean to Bar, mas não é a mesma coisa que você possuir a fazenda de cacau, porque na fazenda de cacau tem outras agendas, né? Essa é a diferença entre o Bean to Bar que investe na origem e o Tree to Bar. Para mim, quando ela me respondeu, essa pessoa do prêmio, que é um prêmio em Londres, ela respondeu para mim, Ju, eu, por exemplo, não posso colocar esse tipo de conceito, porque no Vietnã, por exemplo, não se pode ter a terra de cacau. Ele administra tudo, mas eu não posso usar os termos possuidor, dono, porque não é deles. Entende? Então, assim, é tudo muito polêmico. A gente não tem como definir fechado, né? Aquela coisa dentro da caixinha, jogamos a definição Bean to Bar aqui. Então, a Associação Bean to Bar Brasil acabou de fechar uma definição da Associação Bean to Bar Brasil. É única dela, e é uma página inteira, tem vários itens. A gente acabou de fechar a nossa. Isso não quer dizer que ela seja a definição de Bean to Bar. É a nossa, é a da nossa associação. Quando o Bean to Bar começou na garagem dos Scharfenberger, que eram dois amigos, uma marca de cerveja, e eram dois amigos aí na garagem que resolveram fazer chocolate de amêndoas de cacau de Madagascar, porque eles estavam de saco cheio da padronização sensorial das barras de chocolate industriais, certo? Então, para quem não entende bem isso, a barra industrial tem uma formulação. Na fórmula, ela faz a questão de ser igual, né? Em todas os momentos em que você comprar um Lindt Excellence 70%, ele vai ser o mesmo sabor. Hoje, amanhã, daqui a 5 anos ou 5 anos atrás. Essa padronização desagradou esses dois fulanos lá na Califórnia, na Baía de São Francisco, e eles resolveram comprar as amêndoas e processar o chocolate deles. Eles começaram o movimento Bean to Bar aí. Depois, em 2006, foi 96, em 2005 a empresa deles foi vendida para a gigante Hershey's. Só que eles já tinham começado o movimento que começou no conceito sensorial. Só que em 2005, ele já tinha alcançado braços de conceito social, de sustentabilidade social, que é quando vem o questionamento dos ciclos viciosos dos países da África que transformam a cacauicultura em centro de trabalho semi-escravo, trabalho infantil, etc., etc., por conta dos preços baixos, né? Então, isso trouxe uma parte conceitual social enorme para o Bean to Bar,
que começou sensorial. Os caras queriam se livrar. Então, assim, a coisa de conceito é muito legal, porque ela vai se movimentando, né, no período. Por exemplo, outra coisa, o Bean to Bar começou conceitualmente como pequenos lotes, micro batches, né? Então, as pessoas que trabalhavam o chocolate Bean to Bar compravam pouco cacau, para que houvesse uma possibilidade de se trabalhar aquele cacau artesanalmente e extrair dele as melhores possibilidades sensoriais dele no chocolate, certo? Gente, em 10 anos isso cresce. O consumidor entende e quer consumir. Então, você vai ficar com 50 quilos, produzindo 50 quilos o resto da sua vida? Não, né? Então, a gente tem hoje indústrias de bean to bar, indústria entre aspas. Nos Estados Unidos, se chama qualquer business de industry, né? É uma indústria. A gente tem a Dandelion, por exemplo, que é na Califórnia, produz 120 toneladas de chocolate por ano. Sim. Isso quer dizer o quê? Que ele não é bean to bar, porque tem 120 toneladas? Não. O que aconteceu na Dandelion, por exemplo? A Dandelion escolheu um chocolate maker por lote de amêndoas. Então, tem o cara que acompanha o lote de amêndoas quando chega lá na empresa, ele desenvolve, faz vários testes de torra, desenvolve a receita da torra, o perfil de torra, depois ele vai para o refino, entende quanto tempo precisa refinar, que tipo de ingredientes, ou que momento de adição do açúcar, porque na Dandelion só tem barras de 70% e 100%, e 80% parece, é só cacau e açúcar, não tem barras de inclusão. Então, eles pensam qual o momento certo de adicionar açúcar naquele tipo de cacau, qual o tempo de refino, e aí ele desenvolve a receita daquele chocolate, Quando chega um outro lote de uma outra origem, já tem um outro chocolate maker. E aí, no final da produção, na barra, você tem a assinatura desse chocolate maker. Então, eles têm vários chocolates makers lá dentro, desenvolvendo cada lote que chega. Continua dentro do conceito Bean to Bar, só que com 120 toneladas de chocolate por ano. A gente vai postar, nesses próximos dias, a gente está só fazendo uma plásticazinha bonitinha no papel, para poder postar o conceito de Bean to Bar pela Associação Bean to Bar Brasil no site da associação. Pronto, coisa boa. Tirar as dúvidas, né? Pelo menos ter uma noção desse norte. Certo que o conceito é vasto, mas você ter já uma moldurazinha. Agora, tem uma outra questão, Juliana, que chama muita atenção aí mais também para o degustador, para quem consome. Intensidade de qualidade. A gente vê muita marca aí vendendo chocolate 100% com 12 ingredientes. Não sei como isso é possível, mas tudo bem. Você vê chocolate intenso, 80, 90% de cacau, mas não é chocolate de qualidade. Né? Define um pouquinho essa diferenciação, esse norte aí vem, né, de fato, esse conceito de qualidade. O que nós podemos entender como sendo um chocolate produzido com amêndoas de qualidade em si, para esse chocolate que tem simplesmente um teor elevado de cacau. Bacana esse seu approach, aliás, bacana todos os approaches, Caliana, você está muito bem, hein? Você está expert. É bem bacana isso, porque é o seguinte, hoje a gente tem, é que nem você fazer um pão com fermentação natural. Você vai nas padarias hoje aqui em São Paulo, você enxerga fermentação natural, pão de fermentação natural. Aí você vê aquilo e você é atraído, porque a gente tem realmente... Eu particularmente gosto muito mais da fermentação natural do que a fermentação tradicional. Mas vou comprar o pão da padaria da esquina de cima é igual ao pão da padaria de esquina de baixo? Não. Sempre vai ter um mais pesado, sempre vai ter um menos fofo, sempre vai ter um mais gostoso, mais saboroso, sempre vai ter outro. Então, assim, não existe a gente não pode
dentro das classificações dos alimentos, simplesmente determinar que a qualidade é igual à intensidade de cacau, a fermento natural, a queijo de sei lá o quê. Enfim, a gente não vai determinar por uma característica. Qualidade é um conjunto de características. Então, assim, hoje em dia, o bean to bar sempre vai ter destacado nas embalagens a intensidade do cacau. Era uma forma da gente diferenciar o nosso produto no início do movimento. Hoje a indústria está fazendo isso, né? O chocolate industrial está fazendo isso. Eles perderam até onde eu sei, que foi há um ano atrás, antes da pandemia, eles tinham perdido 3% do mercado de chocolate para o bean to bar. Nossa, 3%. Então, eles começaram a colocar o número da intensidade do chocolate também nas embalagens de Nestlé, Hershey's, começou a usar esse tipo de argumento. Bom, enfim, o nosso sempre terá. Por que que isso é importante? Né? O conceito bean to bar é baseado no cacau especial. Conceito técnico, tá? Eu não estou falando do conceito filosófico, mas vamos lá. O conceito técnico é baseado no cacau. É a origem de cacau, ou seja, a gente sabe de onde a gente está comprando, a gente sabe que naquela origem tem um trato especial com cacau, a gente sabe que naquela origem a gente não vai encontrar condições análogas à escravidão. Então, esse é o ponto de partida do chocolate bean to bar. Como que a gente pode representar isso na nossa embalagem? Através da intensidade do cacau. É uma forma de chamar a atenção. Depois, no verso, você vai ler sobre a origem, no site, nas mídias sociais da marca. Sim, né? Isso disse, esses 71%, 86%, falou alguma coisa de qualidade daquela amêndoa de cacau? Não, a gente está falando da quantidade, a intensidade de cacau naquela barra. A qualidade do cacau é opção do chocolate maker. Então, assim, os critérios de escolha do cacau de cada chocolate maker são inúmeros, né? Tem pessoas que escolhem, tem chocolate makers que escolhem por o cacau orgânico. Então, é um nicho específico, cacau orgânico. A qualidade do cacau não está acima desse critério orgânico. Claro, o cara não quer comprar um cacau ruim, mas ele quer, em primeiro lugar, ele considera a certificação orgânica. Tem um outro chocolate maker que só quer comprar de pequenos produtores, né? Então, ele vai atrás de produtores que tenham até 5 hectares de cacau, né? Ele quer privilegiar esses trabalhadores. Tem outros que querem comprar só de cooperativas, né? Querem privilegiar as cooperativas. Outros querem cacau selvagem, né? Populações ribeirinhas. Outros, origens de cacau single origins, né? Que são as fazendas. Então, assim, tem vários critérios que levam o chocolate maker à escolha do cacau. Obviamente que a qualidade tem que estar entre esses critérios, mas ela muitas vezes não é a primeira. Né? Então, a qualidade do cacau, que é o que faz, vamos dizer, 60%, 65% de um bom chocolate vem do cacau. A gente sabe aqui, hoje, depois de vários anos de prática de pesquisa, a gente sabe que você não consegue fazer um bom chocolate de um cacau ruim. Isso você não vai conseguir jamais. Você pode fazer um chocolate ruim de um cacau bom, porém. Então, bean to bar não é sinônimo de qualidade. Bean to bar é simplesmente um processo de fabricação onde o chocolate maker parte da amêndoa de cacau, com torra, todo o processamento, torra, refino, adição de ingredientes, temperagem, moldagem, tudo dentro da sua casa. Isso não quer dizer que o resultado seja o melhor possível para você. Aliás, essa coisa de resultado, Caliana, é muito legal. Tem um prêmio também, um outro prêmio mundial, ele é sediado em Londres, mas é um prêmio que faz primeiro por continentes,
Depois ele entra no Prêmio MOR, né? Os ganhadores de todos os continentes vão e concorrem a um prêmio mundial. Chama International Chocolate Awards. Eles são sediados em Londres e eles acabaram de lançar. Eu fiz o curso de degustação deles, né? Do Martin Christie e da Maricel Presilha, que são duas grandes sumidades assim nessa questão do cacau e de chocolate. E eles desenvolveram um sistema de degustação onde a primeira pergunta é um sistema mesmo. Eles têm neurocientistas que estudaram o caminho do sabor do chocolate, desde as papilas gustativas até onde eles são traduzidos no cérebro, enfim, é um negócio cabeludíssimo. E eles desenvolveram esse processo de julgamento dos chocolates, onde a primeira questão é: você gosta ou você não gosta do chocolate? Por quê? Porque o seu cérebro reage de formas diferentes. Então, se você gosta de um chocolate, ele vai reagir ele vai processar de um jeito. Se você não gosta, ele vai processar do outro. Então, eles fizeram o questionamento de julgamento depois em cima desses dois impulsos que o cérebro manda. Então, é um julgamento que eu acredito seja muito justo, inclusive, porque você não vai julgar uma coisa que você não gosta da mesma forma que você vai julgar o que você gosta. Né? Então, não é muito... Hoje em dia, esse movimento todo em relação à concepção do corpo e do que a gente está colocando dentro do corpo ajudou muito na divulgação e no espraiamento, né, do conceito Bean to Bar. Eu fico muito, eu já tenho 55 anos, eu sou neta da região cacaueira, bisneta, mas eu tenho muito orgulho de participar. Tem muita gente mais jovem do que a gente que vai levar esse conceito para mais adiante ainda no tempo, mas eu sou muito feliz de poder ter participado e de continuar participando desse momento. Participando e com a marca bem baiana, né? Baiani. Baiani, que só pelo nome já empolga o mundo, né? Fala um pouquinho de como é que surgiu a tua marca, como é que foi. Você sabe o que quer dizer Baiani? É engraçada essa história, porque quando a gente queria colocar o nome do chocolate, eu queria um nome ou indígena ou iorubá, né? Para marcar a nossa origem, né, brasileira e tudo, e bem conceitual mesmo. Tudo da gente é super conceitual. E aí eu pesquisando mil coisas, aí um amigo meu que é da Umbanda, ele me mandou, falou: você sabia que tem um orixá que chama Baiani? Eu falei: nossa, orixá chamado Baiani? Não sabia. E aí eu fui ler a história do Baiani, que é o seguinte: o Baiani é um irmão do Xangô, né? E o irmão mais velho do Xangô. Xangô é o mais famoso, né? Porque o Xangô é um marretado louco, né? Do fogo. Então ele ficou mais famoso. Mas o Baiani era irmão mais velho dele. O Baiani reinava a cidade deles, acho que é Oió o nome da cidade, não lembro direito, mas enfim, ele reinava essa cidade. E veio Xangô e falou, e ele era muito bonzinho, né? Era Ajacá o nome dele. Ele era muito bonzinho, gostava de criança, cachorro, então sabe aquele tipo alma boazinha demais. O Xangô veio e falou assim: sai daqui, que você não sabe governar nada, entendeu? Vai embora, se pique, quem vai governar isso aqui sou eu. Aí o Ajacá saiu de lá e foi para uma cidade menor do reinado, governar essa cidade menor. Lá ele mandou construir uma coroa de búzios que cobrisse o rosto. Ele tem aquela cortina no rosto, só que de búzios, porque tem outros orixás que têm fios de ouro, não sei o quê, mas o dele era de búzios. E aí ele vai para essa outra cidade. Nessa outra cidade, ele aprende a governar. Enquanto que Xangô, louco, tem um momento lá que ele incendeia a parte da cidade. E aí expulsam o Xangô da cidade. E aí o Ajacá volta, mas já com a coroa, com o nome da coroa. O nome da coroa é que é Baiani. O nome dele é Ajacá, mas o nome da coroa é Baiani. Então ele já volta
com esse nome Baiani personificado. E aí ele faz um super governo nessa cidade de Oió. Então, como eu fiz o paralelo do nosso cacau, né? A gente tinha um cacau que era mediano, né? Em qualidade, a gente tinha quantidade, mas era um cacau mediano. E aí veio a vassoura de bruxa, entendeu? E acabou com tudo, e aí tem aquela curva de baixa. Aí depois, agora, a gente volta com chocolate, né? Com uma nova era de cacau legal e tal, então a gente volta. Então, essa analogia aí do caminho do Baiani dentro da história do candomblé, da Umbanda, na verdade, que me fez nomear o chocolate Baiani, essa analogia do caminho. Muito oportuna, muito prudente, muito alinhada com esse conceito que a gente tem. É baiano, é riqueza, é capacidade de gestão, é capacidade de superação, né? E é o retrato da cacauicultura. Fala um pouquinho quem é que está produzindo chocolate, quer fazer parte da associação, como é que faz? Para entrar na associação, no site da associação, e lá tem o botão Associe-se. Aí lá você tem os critérios, para poder se associar você tem os critérios, a gente tem uma vistoria, que enquanto tiver pandemia, a gente vai fazer essa vistoria virtual. Como a gente está tendo makers do Brasil inteiro, eu não sei se ela vai deixar de ser virtual, mas enfim, a gente tem uma vistoria, a gente faz essa vistoria bem detalhadinha, assim, né? A nossa diretora técnica hoje é a Ana Rosarim, da Negro Doce. Ela faz uma vistoria técnica e depois a pessoa passa por um processo, a gente manda estatuto e tal, passa por um processo. A mensalidade, por enquanto, é R$150, e você podendo comprovar o seu processo bean to bar, desde a amêndoa, de origem brasileira, tá, gente? Não é origem de fora. A gente nem pode... É importante falar que o Brasil não pode importar amêndoas de fora do Brasil, que não seja Gana. Para esses pequenos produtores que estão importando amêndoas, pequenas quantidades de amêndoa, para a gente dizer que tem origens de fora, cuidado, porque se você importa uma quantidade pequena de amêndoas que vem com doenças e você não sabe, e depois você pega essas amêndoas e vai para uma fazenda no sul da Bahia, você está levando no seu cabelo, na sua roupa, o fungo para a fazenda de cacau na Bahia. Então, a gente não pode importar cacaus nobres, maravilhosos, nem da América Central, nem nem da Indonésia, Ásia, de lugar nenhum por conta disso. O Brasil só tem permissão de importar de Gana, e mesmo assim Gana tem muito pouco cacau fino, né? Então, é importante da gente saber que a origem de cacau brasileira, onde você tem o processo todo feito dentro da sua casa, dentro da sua instalação, desde a torra até a barra de chocolate, né? A gente não dá, a gente ainda não aceita terceirizados, ou seja, pessoas que compram amêndoas, pedem para outra fábrica fazer e depois pegam o chocolate, ainda não. E o que mais? Os critérios estão lá. Então, lá é só associe-se, que está tudo escrito lá, que eu já estou com 55, não gravo tudo. Que maravilha, Júlia! Muito obrigada mesmo, sempre enriquecedor. TV Cacau, sente-se honrada em ter você nesse papo produtivo. Eu que sinto honrada. Vida longa TV Cacau, que seja sempre, está sendo já sempre presente na nossa vida, que traga mais cultura, que traga mais entendimento, que dê vida longa. Parabéns.